Bem, queridos, como vimos na aula passada, Vargas foi passível de acatar uma ideia surgida no seio dos paulistas e levada a ferro e fogo através de um processo de luta civil, até de conflito armado, que foi a Revolução Constitucionalista, e deu espaço para a construção de uma nova Constituição no Brasil em 33, que, respondendo aí aos anseios populares, levou Vargas ao poder novamente. Mas o que é que havia nessa Constituição que começou em 33 e acabou em 34? O que é que ela dizia para o Brasil? Primeiro de tudo, ela colocava como prerrogativa, um segundinho só, o inferno, aqui, pronto, colocava como prerrogativa, ai que droga, colocava como prerrogativa o voto secreto. Então, a partir de então, pela primeira vez na história do Brasil, o voto é secreto. Você vota em quem você quiser e ninguém pode vigiar o seu voto. Além disso, dava direito de voto às mulheres. Separava os poderes, tá? Com independência entre executivo, legislativo e judiciário. Criava um tribunal do trabalho e dava direito à organização sindical, a que Vargas atendendo o anseio dos trabalhadores. O Tribunal do Trabalho é um tribunal onde o trabalhador pode entrar com recursos contra o seu patrão, tá? E permite aí que exista sindicatos legalizados. Desculpa o dog aí, não tem muito o que fazer não, ele vai latir o tempo todo, mas vamos tentar passar porque esses cães ladram, a caravana não para. Seguindo então, outra coisa que a gente pode ver nessa Constituição de 1934 é uma prerrogativa aberta por Vargas, que mais tarde vai ter consequências fortes de nacionalização de empresas estrangeiras, construindo grandes estatais. A Petrobras, a CSN, a Vale do Rio Doce são grandes empresas brasileiras que vão surgir mais ou menos nesse processo. Existem empresas estrangeiras extraindo e explorando recursos naturais brasileiros que vão ser nacionalizadas para, a partir do controle do Estado Nacional, terem o trabalho do povo brasileiro sendo colocado à disposição da melhoria do Estado Nacional. Além disso, se estabelece um monopólio estatal nacional sobre determinadas indústrias consideradas indústrias estratégicas, que são relacionadas aí aos interesses da soberania nacional. Aqui a gente vai ver petróleo, recursos minerais, produção de indústria de base e por aí vai. E nessa Constituição de 34 tem uma certa inspiração fascista numa lei ou num conjunto de leis atreladas a ela, que é a questão da representação classista. Há um certo organicismo e um pensamento que cada setor da sociedade, médicos, intelectuais, trabalhadores, tal, todos devem ter ali uma representação dentro do Congresso Nacional. Isso é uma ideia lá do Mussolini, complicado porque vem ali inspirado, mas não é exatamente fascista. A gente precisa distinguir entre o que é fascismo, de fato, o que é a política de supressão à oposição e supressão da democracia, supressão de minorias raciais, ou o que aparece no fascismo. Porque, por exemplo, a Carta del Lavoro do Mussolini, ela inspira a CLT brasileira. E a gente vai dizer o quê? Que a CLT é ruim, a consolidação das leis trabalhistas é ruim para o Brasil? Pelo amor de Deus, né? É o que dá a garantia do trabalhador de ter algum direito. Algum direito no país é a CLT. Mas a inspiração é a Carta do Lavoro, que inspira várias leis trabalhistas ao redor do mundo, não é só no Brasil não, tá? Inclusive em países que a gente pode dizer aí que são mais modernos. Enfim.
E outro protocolo que vai estar associado à Constituição 34 é o ensino primário obrigatório e gratuito. Isso aí vem de inspiração do tenentismo, que quer modernizar o Brasil através também da educação. Durante esse período do governo constitucional de Vargas, a gente vai ver que o governo vai se colocar entre dois extremos políticos que crescem vertiginosamente na sociedade. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, de extrema direita, e aí sim é um partido fascista brasileiro. Os caras têm até uma bandeira meio fascistoide, tem um grito de guerra, tem um líder que é absoluto e sobre todos. O grito de guerra deles é o Anauê, a ideia de um exacerbado nacionalismo, de um passado nacional idílico, porque a gente fala que o Vargas é nacionalista, mas ele nunca vai ter esse discurso de retorno a um passado glorioso do Brasil e aversão a tudo que é estrangeiro e aversão a tudo que é do exterior. Ele quer consolidar a economia nacional com a prerrogativa Vargas, né, de defender os interesses da classe trabalhadora. Isso é uma coisa. E já o Plínio Salgado é completamente fascistoide, é totalmente corporativista e defensor de um Estado totalitário que intervém na vida não só privada, como na economia e em todos os sentidos das organizações sociais. Um Estado aí corporativista e totalitário, tá? Ele tem também uma brigada de assalto parecida ali com os camisas negras ou os camisas pardas, camisas negras da Itália, camisas pardas da Alemanha. São os camisas verdes, tá? É um bando armado que promove aí perseguições aos comunistas e aos suspeitos de envolvimento com o comunismo. Aqui a gente também vê um ódio muito grande ao comunismo no Plínio Salgado. É uma tendência realmente fascista no Brasil, o integralismo, tá? Ação Integralista Brasileira, também conhecida como integralismo. Inicialmente, eles vão apoiar o governo Vargas, em especial quando o governo Vargas dá o golpe na Constituição de 34 e instaura uma ditadura chamada Estado Novo. Mas o governo Vargas está nem aí para eles. É aquela coisa, eles apoiam, mas o governo Vargas, ó. Quem? Anauê o quê? Ação Integralista? Quem são esses aí? Não tô nem aí para eles. Então, o Vargas não dá bola para os integralistas, não cola na deles, não adere ao movimento, mas eles vão achar positivo que o governo Vargas dê um golpe e contra a Constituição de 34 instaure um Estado mais autoritário, um Estado mais forte. E do outro lado, como eu falei para vocês, são dois lados, né? A gente vai ver a Aliança Nacional Libertadora com a volta do Luiz Carlos Prestes da União Soviética com sua mulher Olga Benário, uma judia polaca, que vai ajudar ele na organização aqui das frentes comunistas. E essa Aliança Nacional Libertadora é realmente um grupo inspirado no regime socialista da União Soviética que pretende uma revolução para colocar o comunismo como o modelo, a ideologia governante no Brasil. Aqui a proposta é uma proposta realmente revolucionária. O objetivo é derrubar o governo de Vargas, tá? Anular as dívidas que o país tem com nações imperialistas, ou seja, Estados Unidos, banana para tu, vou pagar nada que eu estou devendo. Inglaterra, banana para tu também. E conceder liberdades públicas gerais e restritas, além da reforma agrária de partilhar a terra entre o povo brasileiro. A Aliança Nacional Libertadora é um movimento forte, Prestes é um cara que é muito querido no Brasil, muito querido de um modo geral, mas esse movimento acaba se colocando os pés pelas mãos, digamos assim, e vai dar margem a um movimento chamado Intentona Comunista de 35. De fato, olha, veja só, a Intentona Comunista existiu. O que não existiu é o Plano Cohen, que a gente vai falar no próximo slide. A Intentona Comunista foi uma revolta, principalmente nas Forças Armadas, tá? Ligados aos comunistas no Brasil. Existia na época, hoje é muito difícil, mas existia na época militares comunistas no Brasil, com muita força, com muito ímpeto. E eles principalmente estavam ligados ali
as forças de Natal, do Recife e do Rio de Janeiro, que era a capital. A intentona comunista foi uma tentativa dessa galera, dessas três capitais, tomarem conta de suas cidades e proclamarem a revolução no Brasil. Mas ela acaba sendo derrotada, tá? Ela vai ser sufocada pelo governo, em especial pela centralidade das Forças Armadas, pelo Estado-Maior das Forças Armadas brasileiras, que vão colocar ela abaixo através da força bruta mesmo. Vai ser uma guerra civil, uma pequena guerra civil, não vai durar dias. E Recife meio que está abestalhado nessa história, porque Natal se revoltou, Rio de Janeiro se revoltou, e aí daqui a 2 dias chega a notícia no Recife: ó, a galera está se revoltando, vocês vão se revoltar não? Aí Recife, opa, revolução? Vou colar junto. E entrou no processo revolucionário muito tarde, acabou apanhando bastante, e basicamente a gente vê nesse momento, e aí é o que é perigoso, o que é problemático, todos os militares de esquerda são expurgados do exército brasileiro. A partir de então o exército brasileiro vira uma força de direita. Isso Vargas, para se manter no poder, como é que eu posso dizer, coadunou com essa postura bastante negativa. Afinal, ele é um camarada de centro-esquerda. Não esqueçam disso, tá? Esses militares ainda são de origem tenentista, os que estão no poder depois da revolta, tá? São de origem tenentista, ainda tem um modelo de modernização do Brasil, ainda apostam num pacto industrial, mas eles são de direita e isso é um problema. Você não vai poder contar com eles no momento em que você vai precisar radicalizar a política nacional com reformas na educação, com reformas no sistema universitário, a reforma agrária, reforma urbana. Tudo isso o Vargas vai perder capilaridade no oficialato porque aceitou esse expurgo da esquerda dentro do exército brasileiro. Foi um erro político, um erro de cálculo aí do varguismo. E aí vemos o famoso Plano Cohen. O Plano Cohen aqui é mais uma false flag, tá? É um documento fraudado que fala sobre um novo ataque comunista ao Brasil, a ameaça de ataque comunista. O Vargas, sabendo aí, desculpem, boa. O Vargas, sabendo disso, se aproveita dessa false flag do Plano Cohen para utilizá-la, difundindo-a nos meios de comunicação de massa, criar um clima de medo no país, um medo de um golpe comunista, tá? E aí ele vai renovar o estado de sítio e colocar um governo mais autoritário, que derroga a Constituição de 34, colocando uma nova Constituição no seu lugar, a Constituição de 1937, a famosa Constituição Polaca, porque tem inspiração numa Carta Magna polonesa com um certo teor ou uma certa inspiração fascista. É aquilo que eu disse a vocês, Vargas ele flerta tanto com a extrema direita quanto com a extrema esquerda. A gente vai ver que Vargas vai sair do poder e o mesmo Antônio Carlos Prestes, que ele manda prender, manda a mulher dele presa para a Alemanha, já que a Alemanha tinha invadido a Polônia, era soberana sobre aquele território, manda ela como terrorista para a Polônia, ela vai morrer lá na Polônia. Esse mesmo Carlos Prestes vai apoiar a Vargas na eleição de 50 como um candidato de esquerda. Então veja, um cara que em 37 endurece o poder, endurece o governo, adotando uma constituição de inspiração fascista, de inspiração de extrema-direita, polonesa, tá? É um camarada que vai flertar ali com o fascismo. Em 50 é um candidato de centro-esquerda. E é o maior nome da centro-esquerda no país. É algo muito complicado, é algo bem difícil de entender, mas é de fato o que a gente pode ver do Vargas. E aqui a gente vai ver realmente a ditadura do Vargas. Esse é o período ditatorial, o período do Estado Novo. Tá? Começa em 37 com a Constituição Polaca, que pretende acabar com a turbulência social, e só vai acabar em 45 porque
O Brasil entrou na Segunda Guerra para lutar contra as ditaduras de extrema direita, não pode continuar com o governo ditatorial. Fica contraditório. A sociedade brasileira não aceita mais a ditadura de Vargas e Vargas vai acabar se afastando meio que por pressão política, mas se afastando, abrindo mão do seu poder para chamar uma nova Constituição em 45. Massa. Período do Estado Novo, a gente vê na próxima aula. Até mais, pessoal!